A paz. Eu nunca sei se eu devo cumprimentar de novo ou se o vídeo servia. Graça e paz, tudo bem? Amém, glória a Deus. Hoje eu já vim aqui, ó, em ritmo da nossa festa caipira, né? Aleluia, eu espero que você tenha vindo ontem, convidado muitas pessoas e desfrutado, amém? Foi um tempo maravilhoso. A gente serviu, mas serviu feliz, serviu se divertindo, aproveitando, comendo comida boa. Tem coisa melhor? Não tem, né? Então, uma honra, de fato, estar aqui depois dessa festa. Agradecer meus pastores lindos, pastor Lucas, Cá. Obrigada pela confiança, por confiar essas ovelhinhas lindas à minha pessoa hoje. E sempre é muito bom, é uma honra, de fato, estar aqui. Eu queria convidar você a fechar seus olhinhos, vamos orar. Pai, obrigada, Senhor, por estarmos aqui essa manhã. Obrigada, Pai, porque sabemos que o Senhor vai falar conosco, Pai, que tem algo para o nosso coração, Senhor, direcionado. Obrigada, Pai, porque essa palavra não vai ser roubada, mas ela vai dar frutos na nossa vida, Pai. Nós amamos a Sua palavra, nós honramos a Sua palavra e nós cremos e praticamos ela, Pai. Obrigada, Espírito Santo, por nos lembrar sempre em tempo oportuno aquilo que nós aprendemos. Obrigada, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu gostaria de pedir para pôr o tema já. Não faço muito suspense, quase nunca, né? As duas facetas da disciplina. Talvez, eu vim até com roupa festiva por isso. Talvez você ache, você tenha um pequeno desafio com essa palavra disciplina. Mas, queridos, disciplina é uma coisa muito boa. É tão boa que eu vim em ritmo de festa para comemorar, ministrar essa palavra. Sabe que o pastor Adriano, eu quase falei para ele, quer compartilhar a palavra? Porque ele começou assim, ó, já me dando o pé da minha introdução, entendeu? É bom demais ser guiado pelo Espírito. E aí, queridos, ele disse assim, uma palavra vinda de Deus pode transformar nossa vida e ministério para sempre. Sabe que isso não é uma frase de efeito bonitinha? Porque 11 anos atrás, foi a minha primeira ministração, praticamente faz um mês, mês que vem. E foi sobre disciplina. E essa palavra, ela mudou a minha vida de tal forma que ela chegou no momento que estava caos. Sabe um momento de desafio? Eu não sei se você já casou, se você é recém-casado. Tinha um aninho de casada, era recém-casada ainda. A gente estava comprando nosso apartamento. Eu estava fazendo hora extra para pagar a reforma do apartamento, acompanhando a reforma do apartamento e fazendo rema. Pensa na pessoa que estava o que suco, do que suco e do que suco. Se você hoje, meu amado, você acha muito, quando você tem 5 escalas no mês, eu tinha 13. Se tinha 14 cultos, eu estava em 13 escalada. Sábados a gente fazia o quê? Limpeza na igreja, porque não tinha uma empresa contratada. E, queridos, Deus me ensinou, Ele me direcionou, Ele trouxe refrigério para a minha vida com uma palavra sobre disciplina. Então, não trate como uma coisa, meu Deus, hoje, trate como motivo de alegria você ouvir essa palavra, porque, de fato, ela pode mudar a sua vida assim como mudou a minha. Então, gere expectativa, porque hoje nós vamos falar dessas duas facetas da disciplina. E a primeira, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia num versículo que normalmente a gente conhece, Gálatas 5, do 16 ao 23, nós vamos ler. Vamos falar um pouquinho de um fruto do Espírito. E diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, distensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes.
Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino do céu. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aleluia. No Rema, nós temos uma matéria inteira que vai falar sobre isso. Sabe, queridos, é muito bom a gente desfrutar do fruto do Espírito. Mas talvez você não tenha ideia do que seja o fruto do Espírito. Eu coloquei uma explicação a grosso modo aqui. Nós podemos simplificar. O fruto do Espírito é amor. Assim como Deus é amor e tem várias características que demonstram o seu caráter, o fruto em nós apresenta várias facetas que possibilita que demonstremos o caráter de Deus por meio das nossas vidas. Quando a Bíblia nos ensina que recebemos esse fruto. Porém, cabe a cada um de nós manifestar ou não, usar ou não esse fruto. Então, você tem o fruto quando você aceita Jesus. Você tem o amor. E uma dessas facetas é o que a gente vai tratar nessa primeira parte da ministração, que é a primeira faceta da disciplina, que é o domínio próprio. Adoro o domínio próprio. Motivo de grande alegria nas nossas vidas, amém? Aleluia! E aí a Bíblia apresenta como parte do fruto, parte do amor, o domínio próprio. Domínio próprio significa ter poder sobre si mesmo. Tinha a palavra grega aqui, mas eu não vou ler não, querido. É um monte de consoante para pouca vogal, não vai dar certo. Que significa ter poder sobre si mesmo, governar os próprios desejos, exercer autocontrole. É isso que significa domínio próprio. E se você parar para pensar bem, quando a gente pensa numa pessoa que você fala, nossa, como é disciplinada, o que essa pessoa tem? Autocontrole. Ela simplesmente, muitas vezes, não faz o que ela queria fazer e faz o que tem que fazer. Amém? É simples assim. Alguns estudiosos, eles dizem que essa palavra deriva da palavra grega de autoridade e poder. Ou seja, quem tem domínio próprio tem poder, tem autoridade. Você tem autoridade, você tem domínio sobre as suas escolhas, sobre o que você faz. Amém? Aleluia, glória a Deus. E nós vemos que essa questão de poder e força, ela dá mais peso para o versículo que diz assim, esse versículo que nós lemos. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. De modo que vocês, aí tem uma continuação, né? De modo que vocês não fazem o que desejam. Por que nós não fazemos o que desejam? Porque nós temos força, nós temos autoridade. Você tem escolha. Amém? Então, aleluia, que isso já desmistifica algumas coisinhas que a gente normalmente tem umas crequinhas. E a gente vai tirando, vai limpando, e a palavra vai penetrando, amém? Não é talento. Disciplina não é talento reservado para algumas pessoas. Assim como disciplina não é traço de personalidade. Porque disciplina é característica de quem tem um fruto. Eita, Thalita, agora o que eu vou falar da próxima vez? A gente vai ter que pensar, porque isso a gente não vai poder falar. Amém? O domínio próprio, ele faz parte da nova natureza que nós recebemos em Cristo. Muitas pessoas dizem, eu sou indisciplinado. Mas essa não pode ser a identidade de alguém que nasceu de novo. Você não é indisciplinado. Tem disciplina, tem controle, tem autocontrole nas nossas vidas. Por quê? Porque nós temos escolha e domínio sobre essas escolhas. Nós podemos estar nos desenvolvendo nessa área. Porventura, uma área ou outra, você pode ter um desafio maior de se controlar. Mas a capacidade, querido, ela já está aí. Amém? Aleluia. Nós não podemos dizer que nós somos incapazes de viver em domínio próprio. Porque nós recebemos o fruto. E o seu fruto não veio pela metade. Sua mexeriquinha foi com casca e tudo, ninguém roubou nenhum gominho.
Se você não sabe, normalmente a gente dá o exemplo dos frutos do Espírito. O amor é a mexerica e cada fruto um gominho. O seu não veio com o gominho do domínio próprio faltando. Tá aí, procura. Procura que a sua mexerica tem, amém? Nós não podemos dizer que nós não temos essa capacidade porque é uma questão de escolha, a gente exercer ou não essa disciplina. Amém? Então, o domínio próprio está aí, você caça o seu gominho, que nós vamos colocar ele em prática hoje. Aleluia! O domínio próprio, ele é uma escolha diária. Você escolheu hoje? Que bom. Amanhã, você vai ter que escolher de novo. E depois, de novo. Para pensar, se seria muito fácil, na nossa vida, a gente ter que escolher comer bem só hoje. Porque se eu começar hoje, amanhã eu como bem, depois eu como bem, depois eu como bem. Infelizmente, meu amado, você decidiu comer bem hoje. Amanhã você acorda e fala, queria um chocolate. E aí você vai ter que escolher comer bem de novo. E no outro dia, de novo e de novo. Então, não é uma escolha que você vai fazer uma única vez e ótimo. É diária. Amém? Do mesmo modo, eu dei um exemplo aqui que seria mais físico. Mas a nossa questão em relação à santidade, em exercer o próprio amor, como diria a Camila, o amor é o básico. Nós precisamos escolher exercer todos os dias. Sabe? E de verdade, queridos, às vezes, o básico, ainda assim, a gente precisa escolher fazer. Lavar a louça em casa é o básico. Não lava hoje não, para tu ver. O que vai acontecer amanhã? Não precisa nem ser amanhã. Se a sua casa tiver mais de 3 pessoas, em 2 horas já está o caos. É assim. Então, nós precisamos escolher. A carne, ela sempre vai querer o caminho mais fácil. Ela sempre vai querer aquilo que ela acha que é mais tranquilo. Ela nunca vai querer o que a Bíblia diz para fazer. Amém? Mas nós, todos os dias, nós fazemos a nossa escolha. A Bíblia nos mostra que existe uma batalha constante entre a carne e o espírito. Todos nós enfrentamos esse conflito. Thalita, mas você não sabe. Olha a vida do pastor Lucas. O pastor Lucas também tem que vencer a carne dele todo dia. Eu tenho que fazer isso, você tem que fazer isso. Não tem ninguém privilegiado que não vai ter que fazer isso, querido. É todo dia uma batalha constante. Sabe, não, a gente também não pode se colocar nesse lugar, muitas vezes, de vítima, de coitado, não. Mas é que comigo, a batalha vem para todo mundo. É sem acepção. E aí, cada um vai fazendo as suas escolhas, querido. A diferença não está no conflito não vir. Está em quem decide obedecer e vencer a carne. Amém? É essa a diferença. Talvez, eu sei que... mas talvez a outra pessoa do seu lado, ela só esteja escolhendo mais vezes ser obediente. Não é porque é fácil para ela, mas é a escolha que ela está fazendo. Amém? Então, agora, essa parte é muito boa. Isso aqui é muito legal. Pode ser libertador para você. Disciplina não é motivação. Porque você pode achar que tem um problema com você, porque hoje você acordou bem, que nem eu falei, querendo fazer a sua dieta. E foi fácil. Amanhã, você já não acordou com essa vontade. Aí você vira para você e fala, tá vendo? Eu não sei ser disciplinado. Não, querido, o que você não sabe é continuar motivado. Porque disciplina é você fazer com ou sem motivação. Então, a disciplina, ela não depende da motivação. Ela é exatamente o contrário. É você não estar motivado e ainda assim falar, eu vou fazer. Amém? Então, é libertador porque às vezes você se culpa por uma coisa que acaba mesmo. Motivação acaba. Motivação não estava lá no teu fruto. O teu fruto estava com a disciplina, que é para fazer quando a motivação acabar. Amém? Então, pare de se condenar, mas é porque hoje eu não acordei animado para. Bem-vindo ao mundo dos adultos. A gente muitas vezes não está animado para. Mas nós fazemos. Amém? Porque não é a mesma coisa. Motivação, ela é um sentimento.
você está empolgado, você está animado. Disciplina é uma decisão, que é a de fazer mesmo quando a gente não está animado. Aleluia. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 9, do verso 25 ao 27. Aleluia. Diz assim: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Ou, vou abrir um parênteses aqui, portanto, eu corro de maneira intencionada, sabendo o que eu estou fazendo. Continuando, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. É interessante, querido, que ele usa aqui como exemplo uma corrida. Eu não sei se você está adaptado a correr, mas se você pega uma pessoa que não tem o hábito de correr, ela vai dar o máximo dela e em 1 minuto ela já não consegue correr mais. Ela já está faltando ar, ela não consegue manter a calma, manter batimento cardíaco, manter ritmo para continuar correndo. Porque ela não está adaptada. Ou seja, correr exige preparo físico. Correr não é uma coisa que você vai pegar hoje, vai olhar. Você pode até fazer, mas eu confesso que provavelmente você vai ou ficar fadigado demais, ou vai dar ruim no seu joelho. Vai olhar e falar assim, vou correr 5 quilômetros hoje, agora, primeira vez correndo. Estou animadona. Provavelmente, ou você não consiga terminar, ou você termine machucado. Por quê? Requer preparo. Então, é uma coisa que cansa e que requer preparo. Eu costumo brincar que quando eu tenho longão, o meu longão ainda é de 10 quilômetros, eu acordo muito animada porque eu gosto de correr na rua. Quando eu chego na rua, eu falo, o que eu estou fazendo aqui, cara? Eu vou ter que correr por mais de 1 hora, sem parar, sem respirar, sem caminhar na metade. Por quê? Eu estava ali, até motivada, mas na hora que vem, é esforço. Requer esforço, requer preparação. Mas eu esmurro o meu corpo, porque eu não sou escrava dele. Amém? É isso, a gente precisa estar preparado, se deixar ser treinado, independente se aquilo que nós vamos fazer requer muito esforço ou não. Porque é o preparo que capacita a gente. Sabe que nenhum treinamento, ele funciona se o aprendente, aquele que está sendo treinado, não se dedicar. Ou seja, você pode falar, eu vou correr, beleza. Vou começar caminhando aqui, porque eu já estou sendo treinado. Aí, no outro dia, você continua caminhando, o mesmo tempo, do mesmo jeito. No outro dia, você continua caminhando. Você não vai correr nunca. Se você não se forçar, então, hoje eu caminho mais rápido um pouco. Ou hoje eu vou correr 1 minuto a cada 10. Hoje eu vou correr 1 minuto a cada 5. Você nunca vai correr. Porque você continuou achando que está no seu treinamento, na sua zona de conforto. E requer esforço. Não é só estar no treinamento, mas é se esforçar durante o treinamento que dá resultado. Então, nós precisamos nos esforçar. Todo treinamento, ele facilita demais o dia que chega o dia do valendo. Todo treinamento, toda vez que você treina muito uma coisa, eu lembro que quando eu estava na escola, eu participava muito de Olimpíadas de Matemática. A minha professora, ela tinha assim, uma competição interna com as outras escolas. Sempre colocar a gente nas escolas que mais alunos passaram nas Olimpíadas de Matemática. E aí ela separava a gente, ela tirava a gente das outras aulas, deixava a gente num lugar, só resolvendo problema e conta, problema e conta, problema e conta. Meu filho, meu trauma era ir para a escola, não era fazer a prova. Quando chegava a prova, eu falava, graças a Deus, hoje é 2 horas, eu paro de ver isso. Eu sempre passava. Porque eu tinha treinado muito. Mais difícil era meu treinamento do que o dia do valendo. Amém? Então, se permita ser treinado.
Porque vai ser mais fácil para você na hora que você tiver que colocar à prova o seu treinamento. Amém? Aleluia. Eu pedi para a mídia preparar uma imagem, eu não sei se deu certo. Deu certo? Pode colocar, por favor? Aqui nós temos um gurizinho. O guri, ele está sem shape aqui, coitado. E aí ele não está conseguindo pegar o peso. Está difícil para ele. Mas aqui nós temos um gurizinho. O peso mudou? Não. Mas ele está levantando com facilidade, não está? O que mudou? Ele mudou. É isso que o treinamento faz com a gente. Talvez você vai continuar carregando o mesmo peso, mas vai ser muito mais fácil. Porque você se treinou bastante para carregar esse peso seja fácil. Amém? Então, essa imagem vai ficar na sua cabeça em nome de Jesus. Na hora que você começar a desistir, você pensa, peraí que eu estou ganhando meu bíceps. Treinamento está pesado? Tríceps. Sabe? A gente não vai desistir. Obrigada, pessoal. Que esse menininho fique na sua cabeça. Você vai olhar e você vai falar, no dia do valendo, eu não vou ter aquele menino fracote. Eu vou pegar o meu peso e vou fazer 1, 2, 3. Amém? Você não vai mais fugir de treinamento. Treinamento é bom para a gente. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, hoje, se você pedir para eu correr, eu consigo correr mais, eu consigo correr melhor, eu consigo correr em menos tempo do que antes. Mas porque eu me treinei, porque é a mesma pessoa. Amém? É a mesma pessoa. E que isso funcione para todas as nossas áreas da vida. Eu costumava falar muito para mulheres em termos de relação a cuidados com a casa. Você começa, é um caos. Aí, daqui a pouco, você aprende a gerenciar o negócio. E não quer dizer que no outro dia você vai acordar e vai falar assim, delícia limpar a casa. Não, mas vai ser mais fácil, porque você começou a se disciplinar o negócio. Então, hoje, quando eu acordo, meu marido vê, meia hora eu faço rups na casa. Já limpei o banheiro, já arrumei a cama, já coloquei as coisas do closet no lugar, já guardei as toalhas. Meia hora. Por quê? Porque eu nem penso mais. Eu só saio no furacão. Mal dou bom dia. E é todo dia. Porque se hoje eu não fizer, meu filho, na hora que eu entrar no closet, você não entra. Se eu te contar que você não consegue entrar. Já tem um varal de chão ali, com as toalhas estendidas. É a realidade. Porque eu mostrava, eu organizando a minha casa organizada eu mostrava. E as pessoas achavam que ela não bagunçava. Não é que ela não bagunça. É que todo dia eu arrumo. Não tem mágica. Amém? Então, a gente vai ser pessoas treinadas. Seremos pessoas treinadas. Amém? Agora, um ponto que isso aqui... Fala assim, base comigo. Fala, base. Base. Nós que somos da palavra da fé, tem uma coisa que nós não podemos fazer. E aí você vê comigo se isso aqui não é base. Não precisa abrir, mas Provérbios 18, 21 diz assim, a língua tem o poder de vida e morte. Quem a ama comerá do seu fruto. Querido, o que você tem falado? Sinceramente, normalmente, se você tem que fazer esforço, significa porque tem um grau de desafio para você ali. Só que se todo dia você acordar e você falar assim, ai, eu odeio fazer isso. Nossa, pelo amor de Deus, eu tenho que fazer isso de novo. Nossa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A murmuração é o melhor jeito de dificultar você conseguir fazer e ser disciplinado. É o pior jeito. Você quer o melhor jeito. Fala assim, ó, eu quero uma receita, Thalita, para eu nunca conseguir fazer alguma coisa. Faça murmurando. Faça reclamando. Você vai se convencer no final de que você não consegue. Então, base do verbo da vida, base da palavra da fé. Não fale negativo, irmãos. Amém? Nós não falamos negativo. Se você quiser falar muito alguma coisa, você bebe a tua água e pensa no benefício do que você está fazendo. Então, vamos pensar que nem eu falei de limpar a casa. Então, você vai beber a água e vai falar assim, obrigada, Pai, porque depois disso a minha casa vai estar melhor. Obrigada, Pai, porque depois disso minha casa está mais aconchegante. Obrigada, Pai, porque vai ser mais fácil.
Não fala negativo. Você se desmotiva. Murmuração é arma para o diabo. Amém? Porque tem gente que fala assim, ai, Thalita, mas eu sei que disciplina não tem a ver com motivação, mas é tão difícil para mim ficar motivado, por que será? Difícil é ser motivado perto de você, falando desse jeito. A gente precisa ter controle. Amém? Aleluia. A gente pode não ter motivação, mas quando a gente entende o propósito, fica mais fácil. Porque você vai lembrar que mesmo você não estando animado, tem algo maior para você fazer o que você precisa fazer. Amém? Pensa no resultado, pensa no depois. É natural para o cérebro humano escolher recompensa imediata. Você já viu aqueles vídeos que dá até dó das criancinhas, gente? A pessoa põe o bombom lá na frente da criança, o brigadeiro, o doce que a criança gosta, e fala assim, papai vai ali, já volta. Não come. Se eu voltar e você não tiver comido, aí o papai deixa você comer. E a criança fica assim, papai, está demorando. E olhando para o docinho. E algumas não conseguem, elas comem. Porque a recompensa imediata é um estímulo muito melhor para o nosso cérebro do que uma recompensa que vem com o tempo. Só que quantos sabem aqui que muita coisa boa que acontece demora? Não é do dia para a noite. Então, a gente vai ter que falar, recompensa imediata não. Estou focada aqui, propósito. Propósito, tem uma recompensa maior ali, tem uma recompensa maior ali. E aí isso facilita você ser disciplinado, ainda que você não esteja motivado. Amém? Aleluia. E aí você também pode se lembrar, sabe? Lembre, confesse, ore pelo aquilo que você está colocando como alvo diante de você. Ore a respeito. Fala, pai, obrigada, porque eu vou conseguir fazer tal coisa. A sua palavra fala que eu me controlo. Isso vai trazer benefício para a minha vida, para os meus irmãos, para a minha família. Aleluia. É que a gente às vezes acha que essas pequenas coisas não... Ah, Thalita, mas isso não muda nada. Experimenta. Se dá uma chance. Amém? Porque eu sei que essa palavra funciona, queridos. E ela vai funcionar para todo mundo. Amém? Todo mundo que usar vai ver resultado. Aleluia. Então, talvez não seja nenhuma questão tão grande de ter disciplina. Mas você está fazendo porque os outros estão fazendo. Você não está fazendo porque tem um propósito para você. E aí não faz sentido para você se forçar a ser daquele jeito. Então, pense no porquê você está fazendo as coisas. Até porque muitas vezes a gente faz as coisas porque os outros estão fazendo, não é porque Deus está direcionando. E aí você está se sentindo frustrado para uma coisa que nem é para você. Amém? Então, perceba. Sabe, realmente, tenha discernimento de espírito. Por que isso está acontecendo? Para você não ser uma pessoa frustrada ou achar que você não consegue nunca. Aleluia. Se a gente entender que nós somos testemunhas de Cristo, nós não podemos ser testemunhas que sempre fracassam. A gente não pode ser aquela pessoa que nunca consegue persistir um pouco a mais. Sabe, queridos, a gente não pode dar um péssimo testemunho, por exemplo, do nosso trabalho. Porque a gente não consegue ser diligente com a tarefa que foi combinada. Ah, você vai fazer sempre assim, tá bom? Desse jeito. Aí daqui a pouco o negócio já sai torto, já sai amassado, já sai não sei o quê. E você só vai. Não, a gente precisa dar um bom testemunho para as pessoas. E gente não disciplinada, indisciplinados, não dão bom testemunho. Amém? Então, isso precisa. Se você não tinha propósito nenhum até então, você acabou de receber um grande. As pessoas estão olhando para as nossas vidas. Amém? Aleluia. Então, como eu comentei lá em cima, a primeira vez que eu ministrei foi exatamente sobre disciplina. E não caiu, queridos, no meu coração de um jeito comum essa palavra. Eu peguei aquilo e falei, pai, se eu ministrei sobre isso, eu não vou errar sobre isso. Que nem Paulo falou, eu esmurro o meu corpo. Porque eu tendo pregado a outros, não vou ser eu que vou causar vergonha.
isso foi tão forte, queimou tão forte no meu coração, e eu fui me disciplinando, eu fui me tratando, que normalmente as pessoas que me conhecem como uma pessoa disciplinada. Porque eu era? Não. Porque eu aprendi a ser. Amém. E mais, eu aprendi a amar, queridos. Porque se eu não tivesse recebido essa palavra, no momento que eu recebi, eu tenho certeza que a minha vida hoje e o meu ministério não seriam iguais. Eu não ia ter resistência para fazer tudo que eu fiz, do jeito que eu fiz. Amém? Então, não considere como uma palavra leviana. Ah, Thalita, tudo bem, todo mundo aí tem um monte de coach na internet falando que tem que ser disciplinado, acordar às 5 horas da manhã, comer sem glúten, comer sem açúcar. Não é disso que a gente está falando aqui. A gente está falando aqui que você tem um propósito, que para você viver ele, você vai precisar ser resistente, persistente, não desistir e fazer com vontade ou sem. Amém? Aleluia! Senão a gente começa, querido, colocar a palavra no mesmo saco de autoajuda. E essa é a melhor ajuda. Não dá para comparar. Amém? Aleluia. Primeiro, essa palavra me beneficiou porque eu percebi que tinha benefício em uma vida de disciplina. Porque antes eu achava que disciplina era só dano. Meu Deus, é só sofrência, né? Sofrência hoje, sofrência amanhã, sofrência depois. Eu mudei a minha mentalidade. Eu falei, opa, isso aqui vai me fazer que nem ser um menino. Eu vou carregar o peso, o mesmo peso que eu tenho que carregar agora. Só que vai ser mais fácil. Então, vai ter um benefício para mim. E segundo, eu percebi que eu conseguia ser disciplinada. Porque na minha cabeça, eu não ia conseguir dar conta de tudo aquilo. Na minha cabeça, eu achei que eu não ia dar conta. Mas eu percebi que tinha algo em mim que me capacitava, que me habilitava a fazer o que eu precisava fazer. Amém? Essa é a diferença, queridos. Assim como foi falado na quinta, tem uma graça. Tem uma graça para a gente fazer o que precisa ser feito. Só que se a gente já se colocar no local de incapacidade, você não vai desfrutar disso. Nós precisamos nos ver assim. Eu percebi que eu não precisava sentir vontade, que eu não precisava esperar eu gostar de fazer o que eu estava fazendo, e que eu já tinha o domínio próprio. Não era uma coisa que estava chegando, que estava a caminho, já estava em mim, pronto para uso, engatilhado. Amém? Porque senão também a gente se conforta no é que eu estou desenvolvendo. Desenvolvendo há 30 anos, amado. Não dá. Jesus volta e você não desenvolveu ainda, tá difícil. A gente precisa ser realista. Ei, não é que eu vou conseguir, eu já consigo, eu preciso ir para cima. Amém. Aleluia. Eu percebi que eu podia não por vontade, mas porque eu tinha capacidade. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E eu continuo, querido. Disciplina é que nem excelência. Você sempre tem um novo nível. Sempre tem algo que você pode melhorar em ser mais disciplinado naquela área. Você, por exemplo, começou com a sua alimentação, arrumou a alimentação, você vai para o treino. Aí você tem que se disciplinar e ir para a academia. Aí você fala, ok, o corpo está bom, a casa não, então vamos disciplinar arrumar a casa. Isso não é só para mulher, viu, maridos? Passou 3 aninhos, os quadros estão tortos, precisa arrumar. A torneira deu folga, precisa arrumar. A gente precisa se disciplinar para que a gente não envergonhe Jesus em área nenhuma. Então, monta o teu cronograma. O que eu arrumo esse sábado? Porque senão as coisas desandam, é natural. Tudo aquilo que a gente usa desgasta. Então, do mesmo jeito que a mulher muitas vezes vai zelar pela organização, pela limpeza, o marido zela pela manutenção. Senão a gente vai ter uma casa limpa, cheirosa e quebrada. Não dá, né? A gente precisa. Então, arrumou casa. Ótimo, arrumei a casa. O que você vai fazer? Aí você vai pensar uma rotina de estudo com os filhos, uma rotina de estudo bíblica para as crianças. Você sempre vai ter uma coisa para se disciplinar mais. Então, é que nem excelência. Eu melhorei hoje nisso, amanhã eu melhoro naquilo, eu melhoro naquilo. A gente também não pode chegar num ponto e falar assim, é ótimo. Naquilo que a maioria já erra, eu já estou disciplinado. Então, é o começo para começar a ser indisciplinado.
É o começo do fim. A falta de disciplina, ela nos torna vulneráveis. Aquele que não tem disciplina, ele está sujeito a acontecimentos totalmente inesperados e fora do controle. A Bíblia, em Provérbios 25, 28, diz assim: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Você só está esperando a próxima confusão para se meter em crime. Próximo acontecimento para virar um caos. Nas cidades antigas, tudo que uma cidade tinha para proteger ela era muro. De roubo, de guerra, de qualquer coisa. Tudo que protegia a cidade era o muro. Uma cidade que não tinha muro, ela não tinha defesas. A gente acha que a disciplina, ela nos impede. A disciplina nos protege. Porque nós podemos trazer um grande transtorno para nós mesmos. Eu não sei a sua capacidade, querido, mas a minha é absurda. Me deixa desenfreada em um mês e volta aqui para a gente conversar. É uma capacidade absurda que nós, seres humanos, temos de nos meter em confusão, em perder o controle, se a gente não tiver disciplina. Então, cadê o muro da sua cidade? Como que está? Está inteirinho? Está de pé? Não está. Vamos construir hoje. Amém? Nós não vamos ser pessoas desgovernadas. Amém? Aleluia. Porque a gente está vulnerável, suscetível, sensível aos nossos próprios desejos. Eu acho fantástico que é por isso que quem anda no Espírito não se submete aos desejos da carne. Porque a nossa carne, ela tem um potencial gigantesco para o caos. Amém? Jesus é tão maravilhoso que ele nos mostra no pior momento que poderia ser para ele, que é o momento pré-crucificação, que ele tinha que se disciplinar. Que a vontade dele não necessariamente, embora ele entendesse o propósito, era cumprir aquilo que Deus queria. Mas ele se submete à vontade de Deus. Amém? Nós vemos isso em Lucas 22, 42. Lucas 22, 42 diz assim: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ou seja, ele fala, eu sei que tem uma vontade tua, mas a minha era outra. Mas eu faço a tua. Que essa seja a nossa oração todos os dias. Amém? Você não vai ficar uma pessoa sem vontades. Mas você vai ser uma pessoa que submete as suas vontades à vontade de Deus. Amém? Aleluia. Opa, cliquei no negócio errado. Aleluia. Então, nós vimos que disciplina não é ausência de vontade, mas é exatamente o contrário, não fazer a nossa vontade. E isso também aqui acaba nos mostrando a outra vertente da disciplina. Porque Jesus, mesmo ele tendo uma vontade, ele se submeteu à vontade de Deus, entendendo que a vontade de Deus era melhor. Por quê? Porque ele era ensinável. Ele sabia que ele precisava aprender com o Pai, do Pai, e que aquilo que o Pai falasse seria melhor. Amém? Então, a disciplina, ela tem essas duas vertentes. Uma é de autocontrole e outra é de ensino e correção. É como se fosse uma moeda, uma face. Nós vemos esse significado para a disciplina e na outra nós vemos a questão do ensino e da correção. E aí também é libertador quando você entende a correção, que nós vamos agora passar para essa faceta da disciplina, quando nós entendemos a correção não como uma coisa ruim, que te confronta, que te provoca, vamos dizer assim. Porque tem gente que já aceita a correção como confronto. Ah, é? Não, mas você tem que ver, porque eu não fiz assim. Porque não... E não. Nós podemos ver a correção como um ato de amor e não de rejeição. Isso, para mim, foi libertador. Libertador. Porque quando você aprende que você não pode errar nunca, que você tem que ser muito certinho, aquilo te deixa na defensiva, porque você não quer ser rejeitado porque você errou.
Eu preciso acertar. Só que a gente vai errar. A gente pode fazer o nosso melhor para acertar. Às vezes a gente não tem todo o conhecimento disponível para acertar. E a gente vai ter que ter essa humildade para reconhecer. Amém? A Bíblia, quem teve aula no discipulado comigo, da integridade da palavra, conhece esse versículo de cor e salteado. 2 Timóteo 3,16. Um dos meus versículos preferidos da Bíblia. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Agora eu vou ler para você com alguns dos significados. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão. Na minha Bíblia tem uma nota para a repreensão. A repreensão é vista como um ato de correção amorosa, indicando erros e apontando para a necessidade de transformação. E para a correção, que o significado real é restauração a um estado correto ou reto. Correção, melhoria de vida ou caráter. Sabe, queridos, quando a gente pega e a gente rejeita o ensino e rejeita a correção, a gente está rejeitando ser restaurado a uma posição. A gente está rejeitando, inclusive, ser melhorado, aprimorado, porque aqui fala assim, melhoria da vida ou caráter. Se tiver algum ajuste no nosso caráter, isso precisa ser feito com urgência. Não é uma coisa, não, Thalita, eu me converti agora, e aí, de repente, eu cometi uns pequenos crimes, e aí vai entrar lá na leva dos 30 anos para melhorar. Precisa ser para ontem. Não só coisa grande, como mentira, falta de honestidade. A gente precisa ser aprimorado. Isso traria grandes danos para a gente. Ah, mas está me acusando, querido. Está te ensinando. A gente precisa sair dessa posição de defesa para rejeitar ensino, porque confronta. É poderoso. A Bíblia ela é inspirada e útil para que a gente seja ensinado, corrigido por ela. Ela é inspirada por Deus. Tudo que tem aqui tem um potencial para transformar as nossas vidas. Amém. Aleluia. O primeiro ponto de análise desse versículo uma das coisas que podemos perceber é que o ensino e a correção andam juntos. Toda vez que você é ensinado, meio que você é corrigido. Então, se você falar assim, eu só não gosto de correção, mas toda vez que você é ensinado, vai tocar em algum ponto que a gente precisa mudar. Algum ponto que a gente não sabia e fazia errado. Vai tocar. E aí a gente vai rejeitar tudo e vai viver do nosso próprio jeito. Todas as vezes que eu aprendo o que é certo, de certo modo, eu sou exortada quanto ao que era errado. Não tem jeito. Aí a gente rejeita tudo, então. Beleza, vamos ficar do jeitinho que a gente está. Não. Meu Deus do céu, esse cronômetro. O segundo ponto que nós podemos analisar nesse versículo, Deus sempre nos corrige com uma atitude de amor, que visa transformação e restauração. Sempre, sempre. Eu posso falar um pouquinho sobre isso, porque quando eu atuava como professora, pensa numa coisa que você faz o tempo inteiro, é ensinar e corrigir. Corrigir e ensinar, corrigir e ensinar. Mais corrige do que ensina ainda, eu te garanto. Não sobe nesse alambrado, desce daí, pula para cá, não sei o quê, não sei o quê. Eu nunca estava fazendo isso para ferir as minhas crianças. Eu nunca ensinava elas para que elas fossem infelizes. Eu nunca ensinava elas para mostrar que eu sabia mais do que elas, para ver essas crianças tristes. Ao contrário, eu fazia para preservar. A criança não pode ficar no alambrado do portão do estacionamento, por mais que ela queira. Ela não pode, desce daí. Ponto. Eu estou corrigindo em amor, inclusive para a preservação daquela criança. Ah, Thalita, mas é óbvio que a criança não sobe, não sobe? Que tipo de criança você está convivendo?
Sabe? E às vezes é isso. Você está no alambrado, meu amigo. Você está quase sendo atropelado para o lado de fora da rua. Deixa Deus te corrigir. Amém? Porque em amor é para a sua preservação, é para a sua restauração. Aleluia. Glória a Deus. Do mesmo modo, os pais fazem com os filhos. Deus faz conosco. A Bíblia, ela traz exemplos claros de pais que corrigem os filhos. Provérbios 3, do 11 ao 12, diz assim: Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho, de quem deseja o bem. Sabe o que uma coisa que disciplina é? Disciplina é sinal de que você não está abandonado. Eu não sei você, mas às vezes eu vou no shopping, eu vejo umas crianças soltas sozinha, e eu já queria ficar assim, ó. Por quê? Porque aquela criança ela está correndo perigo, ela está sem orientação, ela está sem um adulto direcionando, ela não está sob o cuidado de ninguém. Só que você está sob o cuidado de alguém. Deus não está te deixando sozinho, Ele está te olhando e falando: Ei, filho, aqui é perigoso para você, vem para cá. Agora para lá, desvia daqui, obstáculo, buraco. Disciplina é coisa de quem não está sozinho, é coisa de quem está cuidado. Amém? Então, só é ensinado quem tem alguém de olho. A gente tem que parar de achar que aqui é ótimo, porque aqui eu faço o que eu quiser. Então, não é ótimo. Não é ótimo. É um perigo. Amém? Aleluia. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai, porque nós estamos sendo vistos, cuidados e disciplinados. Outro versículo que trata sobre a disciplina, como um pai educa um filho, é: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Aleluia. A disciplina, como correção, ela também fortalece essa visão. Né? Nós percebemos o significado de disciplina aqui é assim, ó. Esse eu consigo falar, paideia, tá fácil. Paideia. Ela não significa castigo na cultura grega. Paideia era todo o processo de formação de um filho. Então, os comandos, as advertências, as repreensões e até as punições que um pai dava para educar e instruir a criança. Então, quando aqui está falando de disciplina, não é a disciplina, vai fazer porque eu estou te castigando. É vai fazer porque eu estou te orientando, porque eu estou cuidando de você, porque eu estou zelando por você, porque isso é o melhor para você. Eu não sei você, mas você só fala não para o seu filho para ele sofrer? A gente não é masoquista assim, gente. Né? Não, eu quero... Masoquista é quando é com você o sofrimento, né? Mas, teoricamente, era para você amar o seu filho e não querer sofrer também. A gente sofre quando o filho sofre. Amém? Então, não é para causar esse dano na criança. Você repreende porque você está ensinando, você está formando. Assim nós estamos sendo formados. Aleluia. Alguém aqui ficava muito irritado quando a professora de português falava que não era que uma palavra que você falava errado? É um confronto, é um absurdo. A palavra é minha, eu falo ela do jeito que eu quiser. Não, ela só estava nos formando. Ei, não é assim, é assado. A gente, às vezes, está muito na defensiva, né? E que nós não podemos ser assim, com a palavra e com o Senhor. Então, fica claro que o foco dessa palavra, disciplina aí, não é o castigo. E muitas vezes, ainda assim, como nós estamos falando com Deus, aquilo que é tido como punição, na verdade, é o resultado da sua desobediência. Não é que Deus fez porque você não obedeceu. Você não obedeceu e sofreu a consequência. Porque se você não tivesse feito, não tinha consequência. Amém? Então, é proteção. É ausência de dano. Você entender a correção e fazer antes, você não vai ter
o dano. E nós vemos que a correção, nem toda a correção, agrada o coração, mas toda vai te trazer benefício. Você pode não ficar super feliz, mas obedece. Obedece que você vai ver como funciona. Esse texto não tenta convencer ninguém de que correção muitas vezes não é dolorido. Isso é muito legal na palavra. Porque parece que está lendo a gente. Você fala, eu fiquei com raiva mesmo. Doeu mesmo. E a Bíblia fala, muitas vezes a correção dói. Ela não tenta passar um pano. Mas obedece porque vai ter fruto. É isso que a palavra nos ensina. Aleluia. Ela reconhece que no momento dói. A disciplina incomoda porque te confronta. Me confronta a sair daquilo talvez que eu estava acostumada. A dar um próximo passo. Mas muitas vezes é um empurrão que a gente precisa. Para a gente acertar. Para a gente ir para o caminho certo. Para a gente não sofrer muito dano colateral. Às vezes você já está numa direção ruim, você já tem uma medida de dano por conta disso. Imagina permanecer ali. É uma opção de mudança de rota. Sai daí, volta, faz o retorno. A palavra, muitas vezes, para a gente, é uma grande placa de retorno, queridos. Foge. Querido, vira agora. Não tem GPS que é meio doido que é assim? Você está indo normalzinho, ele fala, vire à direita. Aí você fala, meu Deus. Faça isso hoje, se for necessário, para a sua preservação. Amém? Glória a Deus. A correção pode não ser confortável, mas ela nos dá direção, ela mostra onde nós estamos errando, ela ensina um caminho melhor, ela evita prejuízos futuros. Mas se a gente rejeitar a correção, nós deixamos de crescer, deixamos de amadurecer e vamos colher danos. Nós precisamos ter isso claro. Correção não é prejuízo, correção é benefício. Amém? E aí, você sabe onde esses dois pontos, essas duas facetas que a disciplina tem, elas se ligam? Elas se juntam no mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz para aqueles que por elas foram exercitados. Sabe, nós precisamos ser disciplinados para aceitar a correção. Porque às vezes você vai querer obedecer só pela metade. E aí você não vai perseverar, porque está doendo. Então eu preciso ser disciplinado para obedecer. E o contrário também é verdadeiro. Muitas vezes a gente é corrigido, porque a gente precisa aprender a ser disciplinado, perseverante em uma área. Sabe, tem uma coisa que não combina muito com o fato de ser cristão, que é a oscilação, inconstância. Nós precisamos, queridos, sermos constantes, sempre tentarmos ser melhor, sempre tentarmos saber mais, aprender mais, aceitar essa correção, ser mais disciplinado. Uma pessoa que ela falha na disciplina, provavelmente ela vai falhar em conseguir obedecer a correção. E uma pessoa que nunca aceita a correção, provavelmente também vai ter dificuldade de conseguir ser disciplinada. Nós precisamos entender e praticar essas duas facetas da disciplina, esses dois aspectos. Aceite a disciplina e seja disciplinado o bastante para que ao verem você, vejam ele. Sabe, queridos, nós não vamos ter vergonha de ir para o Evangelho. Nós não vamos ser motivos para envergonhar o Evangelho. Nós somos perseverantes, disciplinados. Nós aceitamos bem o ensinamento. E como eu falei para você, eu fiquei muito, muito feliz de ter essa oportunidade de aprender sobre esse tema. Porque a primeira ministração que eu fiz sobre disciplina, ela me ensinou muito a ser perseverante. E eu tenho certeza que essa cuidou de mim no sentido de entender que eu não preciso me sentir rejeitada quando eu estou sendo ensinada. Sabe, que o meu erro, ele não me define. Não é a minha identidade. Eu tenho um pai que me ama e ele está me corrigindo para que eu seja ainda melhor e não porque eu sou ruim. E talvez seja isso, que a gente fique na defensiva, porque toda vez
que alguém vem nos ensinar, a gente pode estar achando, ei, eu não sou bom o bastante. E isso dói. Então, que essa palavra não fique realmente como um peso para você, mas que ela quebre julgos. Que ela desconstrua que ser disciplinado é ruim, é difícil, é impossível, porque não é. E que também ela mostre para você que ser ensinado é sinônimo de ser amado, de ser cuidado, de ter alguém de olho. Eu não sei se você já passou por situações desafiadoras no trabalho, mas tinha situação que eu falava assim, Senhor, tudo que eu queria era alguém aqui, falando para mim como é que eu tenho que fazer, porque eu estou perdida. Eu estou perdida. É desesperador você ficar por conta em certos momentos. Só que a gente não está. Amém? Nós temos um Pai amoroso, nós temos um Pai zeloso. E eu queria convidar você a ficar de pé. Nós vamos orar. Você vai ter a oportunidade de falar com o Senhor. Qual dos aspectos está sendo mais desafiador? Aquilo que foi libertador para você. A gente tem a tendência, queridos, de achar que, mas é que Deus sabe, Ele sabe, mas Ele quer ouvir de você. Porque Ele te fez para ter relacionamento. E quando a gente se relaciona com alguém, a gente fala. Amém? Então você vai ter essa oportunidade de orar enquanto a banda toca, né, um louvor, um ministério de música, você vai poder fazer a sua oração mesmo. Colocar o seu coração diante do Senhor. Feche os seus olhos. Esse é o seu momento com o Senhor. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é ser a casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é ser a casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é ser a casa de Deus, onde flui o amor. Sabe, queridos, talvez na sua infância você era disciplinado com crueldade. E isso trouxe em você uma aversão à disciplina. Eu oro, Pai, obrigada, em nome de Jesus, por essa resistência caindo agora, Pai. Em nome de Jesus, obrigada, Pai, porque o Senhor é um Pai bom, o Senhor é um Pai diferente. Obrigada, Pai, porque nós não somos dependentes, Pai, das ações dos nossos pais naturais para conhecer o seu caráter. Obrigada, Pai, por essa pessoa, ou por essas pessoas, Pai, tendo experiências pessoais com o Senhor, Pai, provando da sua bondade e do seu amor por meio do ensino, Pai. Em nome de Jesus, não se deixe, queridos, enganar. Deus, Ele é bom e Ele é sempre bom. Mesmo quando Ele corrige, Ele é bom. Ele corrige de forma amorosa. Ele não vai te machucar. Não tenha medo de se aproximar do Senhor, porque aí vai doer. Não vai doer. Não vai, não tem esse pensamento. Pai, nós repreendemos esse sofisma agora. Em nome
nome de Jesus. Obrigada, Pai, por essa palavra. Obrigada, Pai, porque nós aprendemos de fato a sermos mais persistentes. Obrigada, Pai, porque nós não dependemos de motivação externa. Nós dependemos de obediência à Sua palavra, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Seu ensino, Ele é para o nosso cuidado. Ele demonstra amor e não nos traz dano, Pai. Em nome de Jesus, obrigada, Pai, pelos nossos ouvidos abertos referentes a isso. Eu declaro, Pai, todo impedimento que podia ter, Senhor, para que nós rejeitássemos essa palavra caindo por terra agora, em nome de Jesus. Olhos abertos, ouvidos abertos, Pai, em nome de Jesus. Obrigada, Pai, porque nós não estamos com os nossos ouvidos espirituais entupidos. Em nome de Jesus, obrigada, Pai. Talvez, querido, você tenha vindo a primeira vez num culto como esse e você não entregou a sua vida ainda a Jesus. A Bíblia, ela fala que nós precisamos crer com o nosso coração e confessarmos com a nossa boca. Talvez você fale, sim, eu creio em Jesus, eu sei que Ele morreu para me salvar, mas você nunca teve a oportunidade de verbalizar isso. Então aqui, queridos, fica o convite. Se você nunca fez essa oração, eu gostaria que você levantasse as suas mãos para fazer essa oração. Assim como a palavra fala, crer no coração e confessar com a boca. Se tem alguém aqui que quer fazer essa oração, aceitando e reconhecendo Jesus como seu Senhor e Salvador, eu peço que você levante a sua mão. Tem alguém? Aleluia. Do mesmo modo, querido, se você já fez essa oração há algum tempo atrás e por algum motivo que não nos convém saber, você acabou se afastando dos caminhos do Senhor, mas você entendeu que você precisa ser ensinado. Eu queria convidar você a vir aqui na frente e orar. De fato, voltando para a sua casa, retornando à sua família. Tem alguém aqui que gostaria de fazer essa oração? Levante sua mão. Aleluia. E por fim, queridos, mas não menos importante, batismo no Espírito Santo e cura. Se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo e deseja ser essa manhã, receber essa ferramenta poderosa, vem aqui na frente. Ou você que recebeu algum diagnóstico, está com alguma dor, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Você vai sair daqui recuperado, restaurado e saudável. Amém? Se tiver, pode vir vindo. Nós temos aqui os nossos conselheiros para orar. Aleluia. E se você pode sentar. Amém. Aleluia. Temos alguns livros aqui que tocam em pontos da ministração. Esse aqui, queridos, eu estou apaixonada. Disciplina bíblica. Se você não tem, compre, adquira, vai te ensinar a ser disciplinado e também a como disciplinar quando você estiver em posição de corrigir pessoas em amor. Amém? Então, esse é um bom livro. Esse aqui, Crie Bons Hábitos, Livre-se dos Maus Hábitos. Então, nós temos aqui um livro para você que está com um pouco de dificuldade em ser disciplinado, na questão de persistência e constância, para que você consiga melhorar seus hábitos. E esse aqui é a recomendação da casa, né? O nosso cardápio. Não fale negativo. Amém? Do pastor Bud. Você tem a opção, queridos, de ir no Verbo Shop e continuar recebendo, sendo edificado na sua casa, aprendendo ainda mais sobre o que nós ministramos hoje. Amém? Aleluia.